fazer a nossa prece inicial para a gente começar os trabalhos da noite. Convido a vocês, fechem os seus olhos, levando sempre o pensamento ao Criador, pedindo a Ele sabedoria, compreensão, para que nesta noite de hoje possamos aprender mais um pouco sobre os teus ensinamentos, agradecer a espiritualidade amiga que nos envolve em luz, em paz, juntamente com a presença do Mestre Jesus, os nossos irmãos aqui encarnados e desencarnados, aqueles que estão vindo pela primeira vez, no primeiro contato com essa doutrina que nos dá resposta para os nossos questionamentos. Que a temática da noite possa envolver a todos com o objetivo de aprender mais um pouco sobre o ensinamento do Mestre Jesus. Que bênção de luz e amor nos envolva e nos proteja, que a espiritualidade amiga, o mentor espiritual, nosso irmão Renato, que conduzirá a palestra da noite, possa estar com ele, me orientando, e acima de tudo, ele com a sua capacidade, com a sua consciência, nos trazer o tema que foi proposto para a noite de hoje. Deus nos abençoe, hoje e sempre, e assim seja. Que assim seja. Passar a palavra então para o nosso irmão Renato, pedir que ele se apresente, pessoas novas na casa, fale sobre o tema proposto para ele nessa noite de hoje. Boa noite a todos. Para os novos na casa que não me conhecem ainda, sou Renato, sou morador de Camaçari há uns 40 anos. Eu me considero camaçariense. E sou estudante da doutrina espírita há mais de 30. Então, sempre que o centro me chama, eu preparo um estudo, uma pesquisa, e sempre me coloco aqui como estudante, é claro, todos nós, né? Aí eu digo sempre assim, é uma pesquisa que eu fiz para apresentar para nota na escola, não é assim? E a gente crescer juntos. Ninguém vem aqui porque é melhor do que ninguém, nem porque sabe mais do que ninguém. Foi uma pesquisa feita. E hoje vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. Eu até adequei o título, Um Entendimento Atual, porque conhecemos muito bem a parábola, mas com um entendimento bem religioso, né? Bem cristão, e vai continuar sendo assim. Mas a gente vai jogar uma luz do raciocínio, porque a gente sabe que a doutrina espírita se autodenomina fé raciocinada. A gente raciocina a fé. A gente não acredita porque tem que acreditar. Até os milagres de Jesus foi jogado raciocínio, na Gênesis está lá. As possibilidades de explicação de cada milagre que Jesus fez. E a proposta hoje é essa, jogar um raciocínio. A ciência nos traz, a ciência da psicologia nos traz que, uma das vertentes da psicologia, é que nós nos comportamos por causa das recompensas. A gente faz escolhas, toma decisões baseadas em uma recompensa, mesmo que isso seja inconsciente. Então a gente vai tratar assim, já que os religiosos ali, os doutores da lei, fizeram uma escolha, né? Fizeram a escolha de passar direto quando o homem estava caído. E o samaritano, na parábola de Jesus, fez também uma escolha, que foi parar e socorrer. Então, o raciocínio que eu quero trazer hoje é por que uns passou direto, outros, e o outro parou. Então, inicialmente nós vamos fazer esse raciocínio de escolhas, decisões, recompensa, e depois vamos falar da parábola completa, do jeito que ela está no Evangelho. Vamos falar da parábola, mas vamos abrir raciocinando isso. Vários pensadores hoje da doutrina
já estão nesse caminho de trazer as coisas raciocinadas, de trazer as coisas pensadas, com a luz da ciência, que foi a sugestão de Kardec. Kardec até falou, se a ciência provar algo errado na codificação, siga a ciência. Mas se for realmente provado, porque a ciência também erra, né? Até hoje não houve necessidade. Então nós temos que, como espíritas, ir largando um pouco a fé dogmática, a fé religiosa. A gente sabe que não teve um casal Adão e Eva, a gente sabe que não teve uma arca cheia de animais por causa do dilúvio. Tudo isso foi linguagem figurada para a época, né? Então vamos lá. Escolhendo e decidindo. A gente está fazendo isso o tempo todo. O tempo todo. Até o balançar da minha mão aqui foi uma decisão, uma escolha inconsciente. Vocês estarem aqui no centro hoje foi uma escolha, uma decisão. A gente está o tempo todo. E sempre em busca de uma recompensa. Seja ela física, seja ela abstrata. O texto que eu li falava fictícia, mas eu acho que abstrata cai melhor. Porque se você estiver no sofá, tranquilo, vendo sua série ou vendo seu programa e bater uma sede, você sai do seu conforto, levanta, vai até a geladeira, se não tiver ninguém para trazer, faz todo esse esforço em busca de uma recompensa. Matar a sede, né? Então, o que nos leva a fazer escolhas e tomar decisões? É a recompensa que a experiência vai nos dar. Seja ela uma boa escolha, do mal, do bem, mas sempre é uma recompensa que vem com aquela escolha. Se uma pessoa escolhe se dedicar 5 anos na faculdade, indo todo dia lá, fazendo trabalho, apresentando trabalho, estudando, fazendo prova, um sacrifício danado, é porque na mente dele tem uma recompensa lá na frente. Então sempre, as grandes decisões, as pequenas decisões, estamos sempre buscando uma recompensa. Assim, atribuímos valores às coisas físicas ou abstratas que experimentamos. De acordo com a recompensa, a gente dá um valor àquilo. Isso tem muito valor porque a recompensa é muito boa. Comer um chocolate, para quem gosta, e chocolate é quase unanimidade, é bom porque tem uma recompensa. E quando a recompensa é muito boa, o cérebro pede mais, pede de novo. E se torna um padrão repetitivo. Vamos lembrar que existe a recompensa física e a recompensa abstrata. Tem aquela que não são coisas físicas, não é um copo d'água, não é um chocolate, não é um carro novo, não é nada disso. Ela vem de forma não palpável, né? Uma coisa abstrata. A gente ainda vai falar disso. E o que nos leva a mudar escolhas e decisões? Se a gente tem escolhas e decisões, a gente também muda. A reencarnação é para isso, para que a gente mude nossas escolhas e decisões. É para isso que a gente reencarna. Eu tenho uma vida, nenhum processo, nenhum tipo de comportamento, nenhum tipo de moral, um tipo de ética. E chega um momento que eu preciso mudar. Os processos da vida vão nos forçar a mudar. As próprias leis da natureza nos forçam a mudar. Por isso que existe a lei de progresso. Voltando ao exemplo do chocolate, que é um exemplo simples. Eu como chocolate, é uma delícia. Eu como mais, como torta de chocolate e tal. É uma delícia, ovo de Páscoa e tal. Mas uma hora a taxa de açúcar vai lá em cima. Uma pré-diabetes, só para dar um exemplo. Aí você tem que mudar suas escolhas. Esse é o aspecto negativo. Quer dizer, é a forma negativa da gente mudar as escolhas. Quando a gente sofre as consequências daquela recompensa. Comer chocolate é muito bom, é uma recompensa ótima. Mas uma hora pode ter uma consequência, aí eu vou mudar. E aquele chocolate vai cair na minha escala de valores, de coisas importantes, ela vai cair. E a salada de brócolis com alface vai aumentar. Vai aumentar o grau deles. Eu fazendo a palestra lá no Acefrac, uma pessoa gritou, eu gosto mais de brócolis do que de chocolate. Eu falei, porque você já passou pela mudança. Seja nessa encarnação ou em outra. E o aspecto positivo é quando
a nova experiência e aprendizado mostra, as experiências mostram que aquela escolha é boa. E você começa a aprender e entender que aquela mesma escolha pode ser melhor ainda. Pode ser mais intensa, mais vivida. E aí a gente muda. Eu trago o meu exemplo pessoal. Eu sou de família católica e minha mãe me levava para a missa. E eu, desde pequeno, acho que eu tinha 10, 12 anos, eu queria entender essa coisa, entender Deus. Na verdade, é entender como tudo começou, né? Existe um universo tão complexo, como é que isso começa? Isso começou, e se não teve começo, e ontem, eu gosto de dizer assim, se você der ré no tempo, qualquer ponto do tempo você pode perguntar, e ontem, né? Onde está o começo? A nossa mente não é capaz de entender isso. A nossa mente ainda não tem capacidade de entender o infinito nem o eterno. Tem um fim o universo? Fisicamente? Você uma hora vai bater numa parede e está escrito fim do universo. E atrás dessa parede tem o quê? Então o nosso cérebro não compreende. Quando essa coisa é muito boa, eu estava falando da minha escolha, eu era católico, aí eu peguei a Bíblia, com 12 anos sozinho, eu queria ler. Só que o início da Bíblia fala muito de uma árvore genealógica. Abraão, que é filho de não sei quem, Salomão, e fala um bocado de nome de mulheres, de profetas, e vai. São umas 5 páginas de uma árvore genealógica, e isso cansou aquele menino de 12 anos. E na cabeça eu não admitia pular as páginas para poder ler, né? Eu achava, eu não vou entender. Aí eu larguei para lá. Mas a experiência de querer entender Deus era boa. Era uma boa escolha atrás de uma recompensa, que me dava satisfação. Aí eu conheci o Espiritismo, e a experiência, a mesma busca, se tornou melhor ainda. Então eu mudei. Olha aí a mudança de forma positiva. Eu encontrei uma forma de continuar recebendo aquela recompensa, só de uma forma muito melhor. Então a gente pode mudar pela força das dores, vamos dizer logo assim, e por um crescimento. Então a gente muda. Uma pessoa que começa a estudar, vai estudar física, vai estudar medicina, gosta. Então ela gostou tanto, está produzindo tanto, está se realizando tanto, que ela intensifica. Vai para uma pós, vai para um mestrado, vai para um doutorado e continua o eterno estudante, porque aquela recompensa está muito boa. E o que é mesmo recompensa? É um sentimento, é uma sensação muito agradável que é proporcionada pelas experiências, e ela é registrada. Ela é registrada tanto pelo cérebro, que é a máquina física, como pelo espírito. Através do perispírito registra as experiências. Para o ego, para nosso personagem encarnado, que nós não somos esse personagem, cada um aqui tem um nome, uma filiação, um CPF, uma identidade social, só que nós não somos isso. Nós somos espíritos. Mas esse ego, esse personagem encarnado, esses prazeres se manifestam pelos 5 sentidos, que podem ser físicos ou abstratos. Os físicos vêm pelos 5 sentidos: visão, olfato, gustação, audição e tato. Então o chocolate é a gustação, uma imagem linda pela visão. Ou então uma imagem de seu filho chegando no aeroporto depois de uma viagem longa, é uma visão, né? E tem o tato também, você receber um vento fresco num dia de calor, uma massagem, também é o tato. Então, é os 5 sentidos. E tem o abstrato, que vem pela aceitação. A gente precisa ser aceito em grupos, a gente precisa ter as nossas tribos, e aqui está uma tribo minha, um grupo meu. A gente precisa ser aceito. O aplauso também é uma recompensa abstrata, principalmente para o artista de teatro. Imagina o artista terminar uma peça e não ter aplauso. Elogios, autoridade, a gente se apega a isso. É o ego. Mas tem também o prazer da alma, a recompensa que não é através dos 5 sentidos, que se manifesta num estado de sensação vibracional. É uma vibração que impregna o perispírito. É um estado de bem-estar que eu batizei de um 6º sentido.
e que ele muito intenso é o que é o paraíso, que Jesus falou. O paraíso não é essa abóbada azul chamada céu, não é um lugar, é um estado vibracional. De acordo, vamos evoluindo, vamos sentindo isso cada vez mais intensamente. E os mundos que a gente reencarna são compatíveis com essa vibração. Uma vibração de felicidade. E quanto mais a pessoa, o espírito, vai conhecendo essa vibração, essa recompensa vibracional e espiritual, menos ela vai dando importância às dos 5 sentidos. Aquilo vai perdendo. Aí eu brinco assim, ninguém nunca viu Irmã Dulce na praia comendo um peixinho frito, tomando um sol, dando uns mergulhos. Ninguém nunca viu Chico Xavier num parque, na roda gigante, nem no cinema, vendo um filme de lançamento de Hollywood, como eu gosto, né? Ninguém nunca viu, porque isso não tem graça para eles. Eles podem até ter participado disso, pode até ter ido no cinema, não sei. Pode até ter ido numa festa, não sei. Mas aquilo tinha pouca importância. Porque o estado vibracional deles dava uma recompensa tão intensa que tudo era pequeno aqui nesse mundo. Por isso eles continuavam nos seus trabalhos. Por isso que Irmã Dulce incessantemente recolhia pobres sofredores nas ruas, porque era a recompensa maior dela. Eu imagino o que é que ela não sentia quando via um sofredor, ela levava para o hospital, dava banho, ajeitava na cama, e no início ela fazia mesmo, pessoalmente, depois que cresceu é que veio ajudantes, e aconchegava ali. Então, é um estado de recompensa muito mais intenso. Já falei isso. Quando vamos experimentando as da alma, essas daqui vão perdendo o valor. E o que são valores? São qualidade que damos a essas coisas, físicas ou abstratas. Uma coisa me dá uma recompensa boa, eu dou valor. Isso vale até para pessoas. Eu dou muito valor a uma pessoa e não dou a outra. Porque essa pessoa me dá recompensa. Seja, na maioria das vezes, as pessoas são recompensa abstrata, de forma de falar, de forma de conviver, de convergência de ideologias, convergência de ideais. Mas também pode ser uma pessoa que lhe dê presente todo dia, né? Um vovô muito legal que todo dia dá um presente para o netinho. Pode ser as duas coisas, mas nós vamos botando uma escala de valores nas pessoas e nas coisas, baseado também nas recompensas. Os valores físicos atendem necessidade de sobrevivência e prazeres. Isso aí foi a lei de Deus. Deus botou certos prazeres nas coisas para nossa sobrevivência, para que a espécie se perpetue. Por isso que a relação sexual é prazerosa. Porque os animais não sabem o que estão fazendo, eles só sabem que tem um prazer ali e reproduz e perpetua a espécie. Foi assim desde as cavernas. Por isso que eles, mesmo sem entender o que está fazendo, sentem uma atração, sabem que ali tem uma recompensa muito boa e a espécie se perpetua, né? É a sobrevivência da espécie. E a sede e a fome também, que nos vem, é para a sobrevivência. Imagine se a gente não sentisse fome, nem sede e nem dor. Me cortasse aqui e eu não sentisse nada e perdesse sangue. Existe até uma doença assim, né? Que a pessoa não sente a dor, né? E é um perigo. Ela pode encostar numa chapa quente e ficar ali. Então, olha só. São coisas que foram estrategicamente criadas pelas leis do universo. Eu não gosto de falar muito Deus, que parece que é uma pessoa, né? E a gente tem que quebrar isso. Deus não está num trono, Deus não é um personagem. E os abstratos, esses valores abstratos que a gente dá às coisas, eles podem ser estéticos, religiosos, éticos, morais, profissionais, familiares, etc. Estético na coisa da beleza, religioso, por exemplo, eu dou valor de um certo aspecto a vocês, porque são espíritas igual a mim, acreditam na reencarnação. Já não dou tanto valor, não denegrindo, não é que eu despreze, mas se uma pessoa vier me explicar Deus sob a luz de uma religião evangélica, para mim não tem tanto valor. Porque não me satisfaz, não bate com o meu raciocínio, não bate com o que eu quero. Estando eu mais certo ou mais errado, não importa, mas não é o que eu quero.
Então a gente dá atenção por educação, mas aquilo não está entrando. Já se um espírita, se Cledemilson me chamar e falar, olha, eu li um negócio no livro dos espíritos, deixa eu lhe explicar. A atenção vai toda, porque na escala de valores, a recompensa vai ser melhor para mim. E isso vale para as morais, para as profissionais. Um profissional, um artista que acha outro do mesmo ramo, eles têm muito o que conversar. E ali tem uma satisfação de conversar. Vamos entender rapidamente aqui o sistema de recompensa do cérebro, a coisa física. É um estudo desse psiquiatra, Rodrigo Grassi. Ele é autoridade no assunto, é doutor. Esse é um sistema arcaico de sobrevivência que o animal precisa ter algo que motive e buscar. Foi o que eu acabei de falar. É esse sistema no cérebro nosso e dos animais que faz ele buscar a perpetuação da espécie e faz buscar água, comida, como prazer. Comer é muito bom. Comer dá prazer, né? Você não vai ali porque você quer sobreviver, você vai porque é gostoso e deu fome. Então a natureza te chamou, olha, está na hora de você alimentar o corpo. Olha como a coisa é fantástica. E esses estímulos vêm pelos 5 sentidos. Esse cérebro, ele processa a informação nesse sistema aqui, ó, que o doutor me ensinou, que chama área tegimental ventral. Esse é o sistema do prazer. Quando ele sente uma recompensa prazerosa, ele pula de alegria e pede mais. Quando você come um chocolate, é ele que fala, mais. E para ele não tem limite. Você morria repetindo aquela coisa prazerosa. Por que vai parar? É o que Freud classificou como id. Id, ego e superego. O id se joga de qualquer altura, como diz a peãozada, se joga de qualquer altura em busca do prazer. O superego fala, opa, isso vai ter consequência. E o ego fica ali recebendo dos dois lados, id, ego e superego. Na parte da neurociência, é a área tegimental ventral, que pede mais, 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 e o córtex pré-frontal tem uma função de dar limite. Esse sistema processa os neurotransmissores serotonina e dopamina, que regulam o humor, sono, libido, ansiedade e apetite. E a dopamina, felicidade, sensação de prazer, satisfação e motivação. Então, resumindo bem, é esse um sisteminha que faz a gente querer mais e mudar a nossa escolha. Porque existe aqui no córtex frontal um limite. Então, é bem legal se vocês quiserem entender bem mais profundamente, é uma linguagem bem fácil. Então existe isso aí. Quem fez isso? As leis do universo, Deus, e isso está nos animais, em todos. Para que, como eu disse antes, exista a sobrevivência e a perpetuação da espécie. Então está em todos os animais, a gente vai evoluindo e isso vai se repetindo. Os animais são mais rigorosos nos seus limites. É difícil você ver um cachorro, depois que ele come e está satisfeito, ele continuar comendo. Você bota outro prato para ele. Pode até ser, né, que os animais vão acostumando com os nossos erros também. Mas é difícil. Então agora vamos à parábola. Entendido isso, essa ideia de recompensa, valores, entendido essa parte cerebral, vamos relembrar a parábola na sua concepção religiosa mesmo. E eu coloquei ela toda sem cortar nada para que a gente lembre bem. Então é o homem que caiu nas mãos de alguns ladrões, né? São os personagens. Tem o sacerdote, intérprete da lei. Os fariseus e os saduceus em geral eram os sacerdotes. Jesus nem citou o nome para não ofender ninguém, não falou, são fariseus, um fariseu passou, um saduceu passou, porque aí estaria atingindo um grupo, né? Ele falou sacerdote, que podia ser qualquer crença. E tinha um levita, o levita era da tribo de Levi, existia o reino de Salomão, que houve uma divergência religiosa e foi dividido em 12 tribos. 10 tribos formaram o reinado de Israel e 2 tribos de Judá, ou o inverso, né? Eu acho que as 10 foram de Judá e 2 de Israel.
E os levitas eram que organizavam o culto, né, preparavam a sala e também às vezes conduzia. Então os levitas eram mais presentes nos salões. Já os sacerdotes, os fariseus e saduceus eram mais estudiosos da lei, considerados doutores da lei. E o samaritano, que era uma dessas tribos, que divergiu mais ainda dos outros, divergiu tanto contra as tradições e as leis mosaicas que foram considerados hereges. As outras divergiram em algum ponto e foram criadas 12 tribos. E conviviam religiosamente, igual hoje é o cristianismo, né? O cristianismo se dividiu tanto, tem tanta forma de fé, tem testemunho de Jeová, tem católico, tem Assembleia de Deus, tem espiritismo, que é cristão. Então, é como se fosse o cristianismo que foi dividido em tribos também. Então, na época, só que o samaritano divergiu demais e atropelou muitas tradições. Então, eram hereges, era gente que não prestava para a época. Vamos entender aqui essa região também rapidamente. Os fariseus e por que Jesus resolveu fazer essa caminhada, né, que ele caminhou da Judéia até a Galileia. Jesus ia fazer essa viagem, chamou os apóstolos para fazer essa viagem. Por quê? Porque os fariseus estavam muito incomodados com Jesus. Ele estava aqui na Judéia, ele estava arrastando multidões, e eu botei ali, ressignificando ideias. Foi isso que Jesus fez. Jesus veio dizer assim, olha, essas tradições religiosas, essas tradições que vocês seguem rigorosamente, não é o mais importante. Não é como a doutrina espírita vem dizer que os cultos externos não têm tanta importância. Não é o importante é o seu culto interno, é o seu comportamento, é o seu sentimento, é como você se manifesta na vida em relação aos outros, principalmente em relação às pessoas. Então, se eu chegar dia de sexta-feira da Paixão e comer um pedaço de carne, não tem importância nenhuma. Então, Jesus decidiu deixar a Judéia e partir para a Galileia para evitar um confronto antes da hora. Porque os fariseus não estavam gostando de Jesus estar ali contradizendo as tradições, tanto que ele foi insultado várias vezes. Você deixa seus discípulos comerem sem lavar a mão. Isso era tradição religiosa, era pecado, não era questão de higiene. Ah, você bebeu água da mão de uma samaritana. Inclusive foi nessa viagem. A gente vai chegar lá. Então, como a religião na época tinha uma parceria forte com o governo, com o imperador, com os reis, né? Era fácil o fariseu pedir a Herodes que matasse Jesus, como pediu depois, né? Tanto que Herodes, teve vários Herodes. Estudando a gente aprende a coisa. Teve uma sequência de Herodes, de tataravô, bisavô, avô, pai, filho, um bocado de Herodes. Mas na época de Jesus era o Herodes o Grande. Herodes Antipas era um príncipe frívolo, que foi acusado de vários crimes. Mandou decapitar João Batista por meio de Salomé, instigada por Herodias, esposa do seu meio-irmão Herodes Filipe, com quem ele havia se casado. Pôncio Pilatos enviou Jesus para Herodes quando este estava em Jerusalém durante a Páscoa. Então, Jesus não podia morrer antes, ele sabia que ele ia ser assassinado, ele já sabia de todo o processo, mas não era a hora. Então ele preferiu sair da Judéia e ir embora para Galileia. Só que o mais surpreendente, que ele chegou para os apóstolos e falou, a gente vai pela Samaria. Porque o normal dessas caminhadas, era uma caminhada de 100 e tantos quilômetros, mais do que daqui em Feira de Santana. O normal era eles passarem aqui pelo Rio Jordão, pelos cantinhos que tinha água, tinha acampamento, tinha um bocado de coisa que facilitava a viagem, ou pela linha do Mar Mediterrâneo. Ninguém queria passar pela Samaria, pelo centro da Samaria. Primeiro que os samaritanos não gostavam de judeus, não gostavam das outras tribos, era uma intriga. E segundo que aqui tinha muito assalto. Mas Jesus falou, nós vamos pela Samaria. E foram. Mas, chegando lá, quando ele foi buscar hospedagem, nenhuma hospedaria aceitou. Afinal de contas, Jesus era judeu. Os apóstolos todos eram judeus. Quem vai hospedar um judeu?
Era uma coisa terrível hospedar um judeu, ou até conversar com um judeu para os samaritanos. E o inverso também. O inverso também. As outras tribos, abraçar um samaritano, falar com um samaritano era uma falha horrível. Só que nas tradições deles, você não hospedar um peregrino era pior do que tudo isso. Era lei grave na época, um peregrino passar, lhe pedir acolhimento, lhe pedir água, lhe pedir hospedagem e você não dá, era uma falta grave. Tanto que um dos apóstolos, que não é dito quem é, mas eu joguei a culpa em Pedro, porque Pedro era o mais valentão, né? Pedro só andava armado com a espada e era o mais valentão, era o mais forte. Eu acho que foi Pedro. Chegou para Jesus e falou: peça aos céus que mande um raio e mate todos os samaritanos. Eles nos negaram água, nos negaram hospedagem e eles não prestam. Acho que Jesus falou: tenha calma. Acho que se Jesus fosse baiano, falava: oxe, oxe, oxe. Falaria assim: oxe, 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 calma, não é assim não. Tanto que Jesus foi beber água da mão da samaritana, né? A samaritana estava na fonte, lá pegando, Jesus chegou com sede e falou: me dê água. Ela: você vai beber uma água da minha mão? Toda aquela história, mas aí é outra parábola. Jesus, depois disso, em outro momento, acredito que chegando lá, na Galileia, encontraram os doutores da lei, e eles sempre que viam Jesus, queria testar Jesus, queria diminuir, botar Jesus em erro. Aí chegaram e perguntaram, botei F de fariseu: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou: o que está escrito na lei? Jesus não respondeu, respondeu com uma pergunta. E o fariseu respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, sentimento, todo sentimento, de toda a sua alma, de toda a nossa espiritualidade, de todas as suas forças, quer dizer, de todas as nossas possibilidades financeiras, físicas, né? Porque a força física também é um poder, do conhecimento, de tudo. Então, com todas as suas forças, com todo o seu sentimento, com toda a sua espiritualidade e de todo o seu entendimento, né? De toda a sua inteligência, então junte tudo isso e bote tudo isso a serviço de Deus. E ame ao próximo como a si mesmo. E isso foi o fariseu que respondeu a Jesus. Porque eles sabiam da lei, sabiam isso de cor e salteado, aprendia desde menino. E Jesus simplesmente disse: faça isso e viverá. Então Jesus tirou a resposta dele mesmo. E eles, não satisfeitos: e quem é o meu próximo? Já que você falou para amar o próximo. Porque para eles nessa época, o próximo era o parceiro de tribo. Para os samaritanos, eram os samaritanos. Para os levitas, eram os levitas. Então, não tinha essa ideia de irmandade geral. Então, eles perguntaram: quem é o próximo? Aí Jesus, de novo, não respondeu diretamente e criou uma parábola. Essa história não é uma história que aconteceu. É uma criação de Jesus, uma parábola, uma história que ele criou para ensinar. É como se Jesus falasse: imagine um homem que descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado no meio do caminho, surrado e largado na estrada. Aconteceu que descendo pela mesma estrada, um sacerdote, aí eu botei a setinha aqui, quando viu o homem, passou pelo outro lado. Quer dizer, viu o homem caído, ferido, sangrando, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar, viu e passou para o outro lado também. E foram-se embora. Vai aí Jesus falando da história dele, para explicar ao fariseu e aos doutores da lei quem é o próximo. Mas um samaritano, quando falou essa palavra, os doutores da lei devem ter até se arrepiado na hora. Um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou suas feridas, derramando nelas vinho e óleo. Então ele cuidou, foi lá, depois colocou no próprio animal e levou para uma hospedaria. Olha como ele queria cuidar, né? Foi ali, pegou, botou os remédios, botou no cavalo, levou para uma hospedaria. No dia seguinte, deu 2 denários, quer dizer, no dia seguinte não, ele dormiu na hospedaria junto com o homem, deve ter cuidado do homem durante a noite, né?
E disse-lhe para o dono da hospedaria: cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. Disse a ele: olha, se você precisar gastar com ele, gaste, na volta a gente acerta. E esses homens eram peregrinos ali, né? Às vezes comerciantes, às vezes viajava para rezar em Jerusalém. Eles eram muito conhecidos. Então ele falou: gaste, na volta se precisar eu lhe pago. E aí Jesus pergunta: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Olha Jesus de novo com pergunta, sem afirmar nada. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Ele nem teve a coragem de falar o samaritano. Ele falou aquele, para não falar a palavra samaritano, né? Foi aquele que teve misericórdia. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Então estava respondido. Jesus quis dizer: não importa quem está ali, se é da sua tribo, se não é. E agora vamos falar dessa felicidade, além dos 5 sentidos, a recompensa, né? Que na verdade foi a recompensa do samaritano. Uma recompensa que os doutores da lei, o fariseu e o levita, não conhecia. Não conhecia. É a recompensa que a gente estava falando no início, de um estado de felicidade vibracional, que não tem a ver com os 5 sentidos, não tem a ver com os valores do mundo, de aplausos, de elogios, de recompensas físicas. É um estado vibracional de bem-estar que impregna o perispírito. É um transe caracterizado por sentimento como paz, prazer e alegria. Quem estuda muito isso são os hindus. E eles conseguem muito isso na meditação. Esse prazer vibracional eles conseguem muito na meditação. Num estado de vibração intenso que às vezes eles se aprofundam. Dizem eles que tem que conseguir esvaziar a mente para começar a entrar nisso. Uma profissional da ONU, que era a coordenadora do trabalho de combate à droga da ONU para a América do Sul. Eu assisti uma palestra dela uma vez na escola técnica. E ela falou que o prazer das drogas é muito intenso. Que por isso que os jovens usam droga. Porque o prazer é muito intenso. Não adianta você chegar para um menino e dizer: oh, isso não presta não, isso é ruim. O prazer é muito intenso. Aí alguém na plateia perguntou: a senhora já usou? Ela falou: quando eu assumi esse trabalho, eu usei todas. Eu fui levada para um hospital, fui colocada, monitorada, pressão, respiração, e um pouquinho delas eu experimentei todas. Do crack, da cocaína, da maconha, de todas. Do LSD. Então eu sei de que é que vocês estão falando. Ela falou isso. E ela diz que é o estado vibracional muito idêntico a esse prazer espiritual. É muito idêntico a essa vibração de prazer que, por exemplo, eu disse que Irmã Dulce tem. Só que é uma coisa artificial, biológica e que arrasta a gente para uma dependência e a destruição do corpo. Antecipando a nossa saída da reencarnação, que muitas vezes vem com um plano e a gente interrompe por bobagens, por drogas, por acidentes, por aventuras. E tudo isso que eu falei é em busca do prazer, é em busca de recompensa. O cara escala a montanha gigantesca na neve com risco de morrer. Ele está em busca de uma recompensa, de um prazer. Dos 5 sentidos, ele quer reconhecimento, ele quer prazer, ele quer ganhar dinheiro, porque se ele vender aquelas imagens para a televisão, ele ganha dinheiro. Então ele bota a vida dele em risco em busca dos prazeres e dos valores terrenos. A gente, quando vai numa montanha russa, apesar de que é difícil ter um acidente, mas é provável, é possível que tenha. A gente, quando bota velocidade em carro e moto, em busca de uma recompensa, de um prazer também assim, para disparar aquela serotonina e aquela dopamina e aquele sisteminha ficar feliz. E isso também as drogas, incluindo o álcool, a gente vai em busca do prazer. O álcool dispara dopamina, serotonina e a gente sente relaxamento e prazer. É a recompensa. E a gente quer de novo, quer de novo.
quer de novo, quer de novo. E aí pode entrar numa dependência, estragar fígado, estragar o organismo, antecipar a partida, interrompendo uma reencarnação que às vezes tinha um plano. Tinha um plano que foi interrompido, foi diminuído. Quase todos nós diminuímos, né? Com as extravagâncias da Terra. Mas não assim, a pessoa vem com um plano de chegar aos 80 e vai aos 25. Ele vai ter que reencarnar reiniciando o processo. E às vezes com outros processos. Então, essa felicidade além dos 5 sentidos, elas são passageiras, mas também é um estado permanente que nos situa. Isso é muito importante. Elas são passageiras, mas também tem aquele nível permanente. Eu posso ter um prazer intenso, seja ele natural de uma meditação, ou irmã Dulce quando socorria um mendigo ali. Ela pode ter, não vamos falar mais das provocadas por drogas. Quando você abraça uma pessoa desesperada chorando e você consola, quando você dá um alimento a quem está com fome, quando você socorre um doente, socorre um acidentado, você recebe essa recompensa, você sente alegria. Vocês são testemunha disso. Imagine uma pessoa acidentada, você está ali, cuida, ajeita para ninguém machucar ele, chama o SAMU e cuida. Quando o SAMU chega e organiza tudo, você sai com um sentimento bom. Você, quando se torna a esperança, se torna o auxílio de alguém, você recebe essa recompensa aqui, ó, além dos 5 sentidos. Só que ela tem um estágio de média, né, que eu chamo, que nos situa. Você tem a média, você pode ter experiências maravilhosas, experiências terríveis, quando a gente esbraveja no trânsito, ou esbraveja com a família, ou dá chilique, ou bate em alguém, ou tem ódio de alguém, você desce a vibração. Então a gente oscila, mas a gente tem uma média. E essa média somos nós. Eis você. É isso que eu sou, que você é. Essa média vibracional. Se a gente desencarnar agora, a gente vai estar num lugar onde as pessoas são nessa média de vibração. Imagine quando essas pessoas desencarnaram, né? Gandhi, Dalai Lama, Madre Teresa, Chico Xavier. Imagine quando eles desencarnaram, eles chegaram num lugar onde todos eram iguais a eles. Imagine Chico Xavier num lugar onde todo mundo é Chico Xavier. Irmã Dulce num mundo, numa vibração, numa dimensão espiritual onde todo mundo é igual a Chico Xavier, é igual a Irmã Dulce, ou igual a Dalai Lama. Gandhi chegou num lugar onde todo mundo era igual. Talvez eles estejam até na mesma dimensão. Né? Então, é o que nos situa. E nos situa aqui também, reencarnado. A gente está no mundo atraindo as situações e as pessoas dessa vibração. E é essa vibração que nos dá felicidade de viver ou desesperança com a vida. Nós já vimos hoje em dia na era da internet e do YouTube quantas pessoas sem braço, sem perna, feliz. Tem um que faz palestras, né? A pessoa nasce com um defeito no corpo e as pessoas falam, olha aí como a pessoa é feliz e a gente não é. Às vezes você vê uma pessoa muito pobre financeiramente, mas com um estado de felicidade. Né? Tem gente que você conversa num lugar muito pobre e aquela conversa lhe agrada. Uma vez ali na Duque de Caxias, nas lojas ali, tinha uma senhorinha sentada no chão e eu ajudei ela. Aí ela sorriu e falou, meu filho, não sei o que. Aí me deu vontade de conversar com ela. Eu ajoelhei, botei o joelho no chão e comecei a conversar com ela. Aí eu sentei no chão e aí a gente foi conversando e o riso vinha fácil, a gente ria. Onde é que a senhora mora? Ah, eu moro lá no Verde. Você vai ter uma rua assim que você entra. A casa mais linda da rua é a minha. Ah, que maravilha, vai ser fácil achar. Ela, pois é, não tem porta nem janela, tem um pano pendurado e o reboco já não tem mais. Ela mesmo caía na risada, e eu ria junto. Foi uma conversa até agora eu senti de novo o prazer da conversa com ela. Depois encontrei ela outras vezes, ela jogava a minha vibração lá em cima. Então a recompensa era voltar e sentar com ela de novo. Então é essa a experiência da felicidade além dos 5 sentidos. Renato, esse estado, que é essa média que você falou, de vibracional que a gente tem, sim, ela é o que a gente tem hoje, mas ela pode ser
E isso o tempo Quando todo. ela pode subir, quando ela pode descer? Sim. Quando a gente passa por uma experiência, boa pergunta, ótimo. Quando a gente tem uma experiência de mudar as escolhas, lembra no início? E a gente realmente muda, e aquilo não é mais nada temporário, você mudou seu comportamento na vida, você subiu seu estado de vibração, você se situou de novo. É isso que é evoluir. E é para isso que a gente reencarna. Para a gente chegar aqui nesse nível e voltar nesse. Tem uma situação com o grupo que nos dá bastante conforto, porque a gente está nessa média desse grupo, né, de concorrência. E a partir do momento que a gente vai avançando, vamos dizer assim, com relação a esse estado vibracional, ele já não atende mais, não nos deixa mais tão... A pessoa pode até continuar no grupo para fazer um trabalho, por estar ali, por ajudar. Não é que a gente vai se separar por isso, mas evoluir é isso. E nós reencarnamos para isso. O umbral é para isso. A pessoa fala, vai para o umbral. O umbral é um sentimento que você está querendo dizer para você. A natureza está dizendo para você, não serve mais. Eu me arrependo. Eu tenho remorso. Eu gritar com minha mãe, agredir a minha mãe, lá eles, como diz Medrado, lá eles, para não pegar em mim. Não serve mais para mim, isso está me fazendo mal. E aí a pessoa muda de comportamento verdadeiramente e não volta mais para aquele estado. Na verdade, nesse momento ela se perdoou. Porque o perdão só existe um tipo de perdão: o auto-perdão. Ninguém lhe perdoa, nem Deus lhe perdoa, ninguém te perdoa. Só quem te perdoa é você mesmo. Quando você se perdoou, Deus te perdoou. E o processo de perdoar é isso, quando você tem certeza que não fará aquilo de novo, absoluta, não tem chance. E você vai em busca de ressarcir o dano que a gente causou aos outros, seja material, seja moral. Então isso é se perdoar. Dalai Lama, Irmã Dulce, como eu já falei aqui, aí tem ali a listinha, Gandhi, Chico Xavier, Dr. Bezerra, Madre Teresa, Nelson Mandela, etc. Eles tinham isso. Por isso que os prazeres dos 5 sentidos perdiam a importância para eles, como eu disse. Irmã Dulce não dava importância de ir para Fonte Nova ver o Bavi. Nem Dalai Lama, nem Nelson Mandela, lá com seus times, com seus esportes. Eles não tinham esse prazer que é chamado egoísmo de time, egoísmo nacional, egoísmo estadual. A gente tem várias escalas de egoísmo, né? Assim foram as escolhas feitas pelos religiosos. E aqui é por que aqueles homens fizeram as escolhas. Os religiosos priorizaram os valores do ego, se submetendo à mentalidade coletiva. Eles davam muita importância às tradições, aos aplausos, ao reconhecimento. Um doutor da lei, quando chegava num lugar, nossa, era respeitadíssimo. Isso era a recompensa que ele tinha. Então essa era a importância da vida para eles, atender às tradições. Desde aquela época acreditava-se que ser salvo, chegar no paraíso, era através das tradições e dogmas. Então ele, quando passou reto ali, ele estava segurando as suas tradições, os seus dogmas, para ir para o céu. Porque eles acreditavam que se ele pegasse no homem e o homem tivesse morto, ele não sabia, ele tinha que passar por um processo de purificação da alma, porque ele encostou no homem morto. Era das tradições deles. Olha, gente, essas tradições estão lá na Bíblia, no Antigo Testamento, nos 5 livros de Moisés. Então, eles estavam dando, na escala de valores dele, parar ali não tinha importância nenhuma. O negócio é minha reunião religiosa lá na frente, minhas tradições, meus dogmas. E aquele homem caído ali é um perdido. E o Espiritismo veio mudar isso. O samaritano tinha aquele 6º sentido. O samaritano tinha a felicidade vibracional. Parar e atender aquele homem era como se ele fosse uma irmã Dulce. Ele sentia o prazer da recompensa vibracional. Se ele passasse direto, ele ficava inquieto, ele não dormia. Se ele passasse direto, ele ia sentir culpa e remorso lá na frente. Então, a recompensa que o samaritano, na parábola de Jesus, quis, era esse prazer. Que eu falei aí, da gente chegar a chamar o SAMU, ajeitar a pessoa para não ser atropelada. Antigamente a gente pegava e botava no carro e levava, né? Para o hospital.
Mas hoje em dia, com o novo conhecimento, diz que pode ir a coluna cervical, você tem que ajeitar, você tem que... Eu lembro que eu caía de moto, a gente pulava lá, levantava, pegava a moto. Então, é aquele mesmo sentimento que eu dei o exemplo de você chamar o SAMU, cuidar de alguém, dar socorro tal, e ver o cara ser cuidado, e você sair com aquele prazer. Era o samaritano aí. Então, qual foi a recompensa dele? A recompensa desse sexto sentido, dessa felicidade vibracional, né? Um sexto sentido. E é essa que a gente tem que desenvolver. E ir tirando o valor das outras. Para encerrar, tomamos decisões, escolhemos comportamentos com as mesmas bases daqueles tempos. Hoje a gente está fazendo escolha assim. Devemos estar mudando ciclos constantemente, ressignificando valores, atentos ao sexto sentido, recompensa que vem da alma. Aí sua pergunta. Ressignificar valores, olhar as coisas agora de uma forma diferente. Mudar o seu parâmetro de decisão e escolhas, mudar o seu parâmetro de recompensa, que aí você sobe e se situa num novo patamar. E aí pode ter certeza, aconteça o que acontecer em sua vida, a sua capacidade de se manter feliz aumenta. Porque você está com uma felicidade que não são das coisas daqui. Um parente morre, você chora, você entra em luto. Mas não é desespero. Você não vai chorar a vida toda. Você não vai dizer, ele era a minha vida. Não, ele tinha a vida dele, dela. Era ótimo, eu amo. Mas nós espíritas sabemos que vai ter o reencontro, que estaremos lá. Nós espíritas sabemos que ele continua vivo. Então isso é um conforto maravilhoso. Por isso que é chamado de consolador. O espiritismo tem que ser consolador. Eu fico muito triste às vezes quando eu assisto uma palestra e a pessoa está causando terror, não consolo. A pessoa senta aí e sai desesperada, né? Imagina uma pessoa que fez um aborto, senta numa palestra espírita e ouve um bocado de condenação para quem fez aborto. Era um momento, era uma ignorância, era um desconhecimento, era uma pressão social, era uma pressão familiar. A pessoa não, como eu já ouvi dizer, a pessoa não acordou pulando de alegria, hoje eu vou abortar. Não é assim. Então as pessoas têm os seus erros, nós todos temos, mas que eles são superados. E muitas vezes uma pessoa que cometeu um erro grave numa situação é uma pessoa mais elevada do que quem está botando moral em cima dela, às vezes. Então, quem são para nós hoje aquele homem caído? Eu trouxe alguns exemplos, mas são muitos. O irmão que sofre racismo, sofre aquela injúria racial, como a gente está vendo Vini Júnior passar. Me dá uma raiva quando eu vejo aquilo. Uns índios abandonados, como se não fosse gente. Um vizinho desempregado, passando um desespero. Um acidentado caído, que a gente deu exemplos. Uma família com fome. Tudo isso é diante de nós aquele homem caído. Uma mulher que apanha do marido. Antigamente, em vida de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje, mete colher. Tem até o telefone. Um enlutado chorando. Um doente sem remédio. Um familiar difícil. Um agressor em crise emocional. Isso eu deixei por último. Imagina uma pessoa lhe agredindo verbalmente ou de outra forma, lhe roubando, e você vê ali o homem caído. Ali é o homem caído do Evangelho. A gente tem que ter muita presença espiritual nesse momento para conseguir isso. Então a gente tem sempre um homem caído. Ou eu estou falando homem por causa da parábola, né? Uma mulher, uma pessoa caída diante de nós. E o caído mais importante que a gente tem que cuidar é nós mesmos. Se a gente tiver caído, esqueça todo mundo e se levante. Cuide de você. Se beije, se abrace, se dê um copo d'água, se dê uma palavra de amor, se dê uma oração. É o caído mais importante. Tanto que ele falou, amor próximo como a ti mesmo. Muito obrigado, Pão e Luz.